Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Aos alunos do segundo ano, nós vamos estudar agora o conteúdo voltado para a questão ética. Primeiro, nós vamos começar com autonomia e heteronomia. Na sequência, senso moral e consciência moral. Depois, a relação entre o bem e o mal. Ninguém nasce moral e a questão da liberdade. E por último, as teorias éticas. Então, vamos começar o nosso conteúdo. E vamos começar neste momento falando sobre autonomia e heteronomia. Para começo de conversa, eu quero trazer para você um poema do Edgar Escandurra que diz assim: Pega-se um homem, feito de nada como nós, em tamanho natural, embebe-se-lhe a carne de um ódio de jeito irracional, com fome e com ódio. Depois, perto do fim, levanta-se o pendão e toca-se o clarim. Serve-se morto. O título desse poema é Receita para se fazer um herói. Pense sobre isso. Receita para se fazer um herói. Dá uma analisada, uma refletida sobre esse poema. Eu quero trazer também o outro poema da Elisa Lucinda. Ela é fantástica ao refletir um pouco da situação sobre ética e moral no Brasil. Ela diz assim: Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas, que voam entupidas de dinheiro. Do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós. Para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Meu coração está no escuro. Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro, a luz é simples e regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e dos justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filha. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. E mais honesto ainda eu vou ficar. Só de sacanagem dirão, deixa de ser boba, que desde Cabral aqui todo mundo rouba. E eu direi, não importa. Será esse o meu carnaval, vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil. Aqui todo mundo é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito. Minha esperança é imortal. E eu repito. Ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Elisa Lucinda. Esta é uma reflexão muito importante para a gente analisar o mau caráter que se instalou no Brasil a partir do contexto histórico. Você sabe como é que foi constituída a nação brasileira? Dá uma pesquisada como é que as pessoas foram trazidas de Portugal para cá. Pesquisa a relação da ideia, a concepção de Quinto dos Infernos. Depois a gente pode falar isso mais à frente. Me lembrem que a gente pode falar sobre isso. Se você quiser saber sobre isso, coloca nos comentários ou manda uma mensagem para mim que depois a gente pode estar falando sobre essa questão da formação do caráter da população brasileira a partir da escória da sociedade portuguesa. Mas vamos falar sobre o eu e o outro, porque a ética é o mundo das relações intersubjetivas. Quando eu falo a ideia de intersubjetiva, você me compreende? O que é intersubjetivo? Relação, relacionamento, se dá em 3 âmbitos. Primeiro, uma relação objetiva, por exemplo, entre eu e esse lápis. Eu posso dar um peteleco, eu posso chutar, jogar o lápis, que ele não vai reagir. É objetivo, só um lado, só tem um objeto. Só um lado da reação. Mas se eu der um peteleco em alguém, a pessoa pode não gostar e me dar um estabefe de volta. É uma relação subjetiva. Tem 2 lados, 2 posicionamentos, 2 pensar diferentes.
E nós temos a relação intersubjetiva. O que é uma relação intersubjetiva? Quando dentro de uma relação subjetiva, o comportamento é baseado em um terceiro ser que não se encontra presente. Eu e meu amigo decidindo ir para a festa. E aí eu falo, não, cara, é melhor não ir porque eu preciso falar com a minha esposa, eu tenho que ir em casa, eu fiquei de sair com ela hoje. Então a nossa decisão foi feita com base em uma terceira pessoa, que nem se estava presente. Tá certo? Isso é uma relação intersubjetiva. E a ética é o mundo das relações intersubjetivas, porque eu penso em quem está presente e quem não está. E quem está além do que está acontecendo. A base disso é o diálogo. E precisa ser consciente, livre e responsável. Pois bem, a vida ética ela é reciprocidade entre sujeitos. Lavoisier, o filósofo, se não me engano, francês, em a sua obra Amizade e Servidão Voluntária, ele vai falar sobre essa questão da amizade. O que torna um amigo seguro do outro é a integridade entre eles. Não pode haver amizade aonde há crueldade, injustiça ou entre os maus. Porque entre os maus, aonde há mau caráter, não há amizade. Entre maus, eles não são amigos, são cúmplices. Porque o amigo não apoia a maldade, não apoia a desonestidade. Só cúmplice que apoia isso. Os sujeitos maus não são amigos, são cúmplices um do outro. O ser humano mais livre, ele é mais livre na companhia dos outros. Porque os sujeitos são livres. Os livres são aqueles que agem com caráter, sem fraude, de boa fé. Esses são livres. E aqui eu quero que você entenda a minha liberdade, escreve Merleau-Ponty, é o poder fundamental que eu tenho de ser o sujeito de todas as minhas experiências. Isso de maneira consciente. Isso é liberdade. E eu gosto de trazer o conceito de liberdade da grande poetisa, poeta, né, Cecília Meirelles, que ela vai dizer o seguinte: liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Você pode não saber filosoficamente o que é liberdade, mas você vai saber quando tirarem a sua liberdade. Você pode não saber o que ela é, mas você vai saber quando você não está podendo ser livre. Porque você precisa ser senhor de si, autônomo para fazer as suas escolhas. E aqui nós entramos no conceito de autonomia e de heteronomia. Veja bem, eu quero que você entenda muito bem esse conceito. Ele é de suma importância. Vamos imaginar o seguinte exemplo. O cara está vindo no seu Fusca, turbinado, e aí ele arrocha na avenida. Quando ele vê à frente, o semáforo ficou amarelo. Ele fala, rapaz, vou varar esse negócio agora, eu vou passar voando. E ele pisa no acelerador. Quando ele olha, está o guarda com a prancheta e a caneta, só esperando ele passar para fazer a multa. E aí nessa hora o miserável pisa no freio, canta os 4 pneus e para certinho, abre o vidro, vira pro guarda e ainda diz, boa tarde, seu guarda, e aí, bom trabalho pro senhor, tá aí contribuindo com a sociedade. Já outro sujeito, ele tá vindo de boa, sem acelerar, sem correr, viu que o sinal mudou pro amarelo, ele já desengatou, deixou o carro ir devagarzinho, parou numa boa, abriu, ele foi embora e se mandou. Nem deu moral pro guarda. Qual dos dois foi mais correto? Pois é, é aí que tu pensa. Todos os dois foram corretos. Todos os dois fizeram o que é certo. Peraí, como assim? Algum deles dois furou o sinal? Não. O problema não está no ato em si, está na intenção. Um só fez o que era certo porque estava com medo de ser punido. Com medo da multa. O outro fez o que é certo porque ele tinha consciência do que era certo e sabia que era o certo a se fazer. Ele nem viu o guarda.
Essa é a diferença entre autonomia e heteronomia. Autonomia lembra de automóvel. Se movimenta sozinho. Autônomo, automóvel. Heteronomia é diferente, não tem independência. Então, o sujeito autônomo, que tem independência, ele faz o que é certo, porque ele tem consciência de que é o certo a fazer. Ele tem consciência disso.